Olha, agora eu convido vocês a prestar atenção nessa entrevista que a gente vai fazer. Eu estou preocupada, quero dividir com vocês, então, para a gente não se preocupar ou quais preocupações a gente tem que ter. Eu quero mais informações sobre o surto de mais uma doença, um vírus que causa uma doença respiratória no mundo. Olha só. O mundo está, especialmente na China, tem um surto de metapneumovírus. Metapneumovírus, o que é isso? Ele está atacando humanos na China. Tem causado o quê? Infecção respiratória. Lembra o que é infecção respiratória? Lembra qual outro vírus causava infecção respiratória aguda grave? Covid. E os principais atingidos desse metapneumovírus são as crianças, especialmente crianças até 14 anos. Até o momento, vamos lá, para a gente não entrar em pânico, até o momento não há alerta internacional emitido pela Organização Mundial da Saúde. O HMPV é um vírus respiratório, já veio aqui para o Brasil, já tivemos notificação dele no Brasil em 2004, foi a primeira vez que ele foi identificado aqui. Ele é conhecido no mundo todo e comum em casos de síndrome gripal, podendo eventualmente evoluir para casos de síndrome respiratória aguda grave. Bom, vamos chamar quem entende do assunto para a gente tirar todas as dúvidas. Eu estou cheia de dúvidas, vamos prestar atenção então, porque agora a gente vai conversar com o médico infectologista Halcyon Teixeira, diretor do Hospital Emílio Ribas. Doutor, olha, obrigada nesse iniciozinho de ano, o senhor sentar para conversar com a gente, porque as perguntas são muitas. Quero te agradecer, te desejar uma boa tarde e primeiro para a gente entender quais são as características desse metapneumovírus. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Bem, o metapneumovírus humano, ele já está entre nós há muito tempo. A gente conhece ele desde há mais de 60 anos. Em 2001, a gente tem identificação mundial dele e em 2004 a gente consegue identificá-lo aqui no Brasil. As técnicas de identificação do vírus têm ficado cada vez melhores e a gente consegue daí fazer a seleção do que a gente chamava lá dos vírus que causavam os resfriados, são inúmeros. Então, é um tipo de vírus que circula no mundo há muito tempo e que tem uma característica, como os outros tipos, outros grupos dos vírus respiratórios, de poder causar alguns surtos, né? Como a gente tem visto agora lá na China. Então, sempre ficou alerta para ver se é um aumento transitório e dentro daquele período que pode acontecer, que é de maior frio, onde geralmente os vírus respiratórios conseguem fazer a sua maior transmissão, ou sempre ficou alerta, né, como a gente tem visto aí com a gripe aviária e outros vírus, como foi a Covid-19, se ele vai ter alguma mutação e pode fazer um acometimento mais global, mais intenso. Mas, em princípio, até o que a gente sabe nesse momento, parece algo que a gente já conhece. O quanto esse vírus, ele é violento, digamos assim, porque por que ele acomete mais as crianças? Não sei se está certo dizer isso, mas as notícias que a gente tem visto é que acomete mais crianças e aí a mãe fica desesperada, né? Enfim, e aí quão grave ele pode ser? Ele pode ser letal? Todo vírus respiratório, por mais que ele cause sintomas altos, que a gente chama, mais aqueles resfriados, mas todos têm uma capacidade, às vezes, de descer para os pulmões e causar um acometimento pulmonar mais grave, passar aquelas letras que falam aí a síndrome respiratória aguda grave e fazer com que o paciente tenha uma pneumonia muito grave e faleça por isso. Porém, esse vírus, ele, em princípio, nos adultos, ele é mais tranquilo, entre aspas, comparado com outros que podem acometer mais os adultos, ele fica mais com sintomas respiratórios, mas em crianças, né, principalmente abaixo de 5 anos, e também nos idosos, né, ele pode acometer o trato respiratório inferior com maior intensidade. Então, nas O que é crianças trato menores de 5 respiratório inferior? Desculpa, doutor. Imagina. A gente divide didaticamente a anatomia do pulmão em trato respiratório superior, quando está meio que acima da garganta, e o inferior, quando ele pega a traqueia, brônquios e pulmões, porque tem doenças que ficam mais aqui na região
do nariz, da garganta, que são os resfriados, e tem as doenças que nos preocupam mais, como as pneumonias, as tracobronquites, que são as doenças que conseguem fazer uma invasão um pouco mais baixa do trato respiratório e onde o perigo mora mais. Então, sinusites e resfriados meio que são superiores, e as pneumonias, as tracobronquites são as inferiores. Esse vírus, especificamente em crianças menores de 5 anos, podem ter um acometimento maior dos pulmões ou pode levar àquela exacerbação do chiado, né, do que a gente chama de asma. Então, ele pode complicar ou deflagrar aquela crise de asma, o que faz com que muitas crianças, às vezes, principalmente aqui no Brasil, no período de frio, procurem os serviços de saúde pelo chiado. A gente tem o metapneumovírus, o vírus sincicial respiratório, e aí os atendimentos de emergência de pediatria ficam cheios de geralmente crianças que estão chiando e algumas evoluem com pneumonia. Então, há uma preocupação porque o vírus pode acometer mais então os pulmões, né? E existe às vezes uma falta de leitos, né? Ou de lugares específicos para tratar crianças muito graves. Então, a gente precisa ficar em alerta que toda doença que vem intensa, com uma intensidade muito alta de uma vez, acaba sobrecarregando o serviço de saúde e eles precisam se preparar. Então, por isso que os vírus respiratórios sempre são um alerta para a gente. Agora, por exemplo, quando a criança chega no hospital com esses sintomas de pneumonia, aparentemente, né, para diagnosticar esse tipo específico de vírus, aí é só com um exame laboratorial mesmo? Ou pelas características daria para ter um diagnóstico? Não, essa é uma outra dificuldade, por isso que existe um estudo bem intenso na vigilância dos vírus respiratórios. Porque no começo, né, todos eles podem às vezes dar sintomas parecidos, né? Geralmente eles começam com nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, então são sintomas às vezes inespecíficos e alguns evoluem aí com cometimento ou da traqueia e dos pulmões, com uma tosse mais produtiva e o chiado. Então, naquele primeiro momento a gente não consegue identificar. Existem em todo o Brasil e no estado de São Paulo locais que são chamados de sentinelas, que se uma pessoa vai com uma suspeita de um resfriado ou de uma gripe, é coletado exame para ir vendo a circulação dos vírus conforme o ano. Então, conforme o mês, o que está circulando mais, qual a tendência de aumento ou não, isso já é feito numa forma de vigilância, bem estruturada aqui também no estado de São Paulo, para tentar ver. Então, a gente tem esses aumentos da gripe, da Covid, que são todas relatadas por causa dessas sentinelas. É um exame muito específico, a gente não faz um exame de metapneumovírus de forma simples, porque não tem um exame simples de fazer à beira-leito, a gente tem de outros que são mais importantes, mas é claro que conforme se a doença for evoluindo de uma forma importante, novas tecnologias vão sendo desenvolvidas. Olha, doutor, é impossível a gente não pensar, não ficar preocupado, fazer um paralelo com a Covid-19, né? Eu queria saber em que termos dar para comparar e para diferenciar o metapneumovírus humano, que é esse sobre o qual falamos, e o vírus da Covid. Nossa, coronavírus, já esqueci, Coronavírus graças a Deus. e SARS-CoV-2, Eles, em princípio, são bem diferentes. O coronavírus, ele faz parte lá do SARS-CoV, que é um grupo de vírus que consegue fazer, então, aquela síndrome respiratória aguda grave, ou seja, acometer os pulmões de forma mais intensa. Então, a Covid-19, a influenza, agora a gripe aviária, que está se falando de casos bem pontuais, mas que o medo é que esses vírus tenham essa capacidade de fazer essas infecções mais baixas. Mas influenza e Covid são mais fortes. O metapneumovírus, assim como o sincicial respiratório, alguns outros, ele fica num outro patamar, como o rinovírus, que são vírus que causam mais resfriados. Então, são grandezas diferentes. É claro que a gente sempre tem que ficar olhando a capacidade de mutação do vírus, mas atualmente, comparando a grandeza dos dois e de onde eles vieram, são proporções muito diferentes. É claro que é a mais preocupação em crianças, o que não acontecia na Covid, né? O metapneumovírus tem uma capacidade de poder fazer um agravamento maior em crianças,
mas não com aquelas taxas de complicação e de mortes que a gente viu com a Covid-19. Gostaria de saber se a gente pode pensar, o senhor pontuou aqui sobre a capacidade de mutação, claro, isso é algo para ficar observando, para vigiar, mas a gente pode pensar, vendo essas notícias vindas da China, etc., em uma nova pandemia com esse metapneumovírus humano? Metapneumovírus, o nome é difícil, eles capricham nos nomes, a gente depois tem que se virar. E depois Obrigada, eles doutor, o mudam, às senhor é vezes, os gentil. nomes, Débora, fica tranquilo. Não, mas é complexo. Débora, em princípio, ao tudo que parece mais um surto isolado, como já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, nesses anos antigos, 2022, teve em Portugal, depois teve na Alemanha, teve nos Estados Unidos, então não parece ser uma preocupação de uma pandemia pelo vírus, e é um vírus, em princípio, né, que a gente conhece há muito tempo e que nunca veio com essa capacidade de mutação. Então, em princípio, parece que a gente não tem que se preocupar como foi com o SARS-CoV-2 pelas mutações que ocorreram. Doutor, para encerrar, que eu sei que o senhor tem muito trabalho ainda no dia de hoje, Não. então, só para a gente encerrar, para ficar com isso na cabeça, sintomas e tratamentos. Em adultos, ele dá mais nariz escorrendo, dor de garganta e tosse seca, tá? E às vezes chiado no peito, tá? Em crianças, ele vem mais com, às vezes, os sintomas de nariz escorrendo, chiado no peito, tosse, que é muito importante, e às vezes vem com a falta de ar. Essa é a marca deles, por isso que no começo é muito difícil, porque faz parte da que a gente chama de síndrome gripal. Quase todos os vírus respiratórios vão desse jeito. A marca desse, tanto para adulto quanto criança, é a tosse, e para criança é que ele pode vir com chiado no peito, às vezes diferente dos outros vírus que pode acontecer. A tosse por muito tempo, tosse muito prolongada? Geralmente uma semana de tosse, tá? Geralmente a tosse é mais seca, não é uma tosse com muito catarro, não é uma tosse muito coqueluchoide, como a coqueluche, aquela tosse que causa até náusea ou vômito, tá? É mais um quadro realmente como a gente está acostumado, como um resfriado que pode dar um pouco de tosse seca, que incomoda nos 2, 3 primeiros dias, mas que geralmente a recuperação é quase completa depois de 7 dias. Às vezes E a só pessoa mais... fica com uma tossezinha residual. Pois não. Não, só mais uma dúvida sobre os sintomas, ainda antes da gente falar dos tratamentos. A Covid, às vezes, ela causava perda de olfato e paladar, né? Essa não. Em princípio, a gente não tem relatado essa alteração nem de paladar nem de olfato com metapneumovírus, que realmente era uma marca aí dos primeiros tipos da Covid-19, né? A gente quase que fazia o diagnóstico quando tinha isso. O metapneumovírus, por enquanto, ele não vem com essa mudança neurológica que pode causar a infecção viral. E aí, falando do tratamento? Em princípio, não tem um tratamento específico, né? A gente carece de tratamentos específicos para os vírus, né? São muitos, então a gente não tem nada específico, a gente faz o tratamento de suporte, que é, então, dar remédios sintomáticos para que a pessoa tente passar melhor esse período acometido, e se ela tiver uma exacerbação asmática, de uma crise asmática, o tratamento direcionado para asma com remédios e broncodilatadores. Aí sim a gente realmente precisa de uma avaliação médica para fazer essa estratificação, prescrever remédio, porque asma pode causar aí uma falta de ar intensa e a gente precisa cuidar com mais cautela. Doutor, antes de terminar, posso só fazer mais uma pergunta que não tem a ver com metapneumovírus? Por acaso, assim, se alguma apresentadora da CNN tivesse uma criança que estivesse com uma tosse fazendo aniversário, hein? O que o senhor sugere? A gente precisa investigar, Débora, porque tem várias causas, realmente. Pode ter sido uma infecção e que está fazendo uma tosse que está prolongada, complicada, pode ter feito uma sinusite. Dependendo da intensidade da tosse, pode ter sido uma coqueluche que circulou um pouco mais no ano de 2023. Pode ser refluxo, ou refluxo piorado pelo quadro infeccioso.
Então, vale a pena investigar, fazer alguns exames, procurar auxílio médico para ver se, dependendo da idade, né, se fez alguma sinusite, uma traqueobronquite, e aí, nesses casos, a gente precisa usar antibiótico. E só lembrando, Débora, nós estamos no período de férias, nesse momento aqui no Brasil, mas quando voltar todas as aulas, a gente precisa rediscutir. Eu sei que é muito difícil, né? Mas as escolas ou quem ficar doente, lembrar que tudo que a gente discutiu com a Covid continua valendo. Então, se a pessoa estiver muito doente, se o filho tiver naqueles sintomas muito agudos, tentar evitar a circulação, levar para a escola, para que outras pessoas não sejam infectadas.